Oi, recentemente eu me senti meio nostálgico esses tempos e resolvi reassistir um desenho relativamente antigo, Caçador de Trolls. Lançado em 2016, a história conta a jornada de Jin, um garoto que depois de descobrir um amuleto misterioso, ele se torna o guardião de uma cidade escondida de Trolls na pequena cidade de Arcadia. A primeira vez que eu assisti esse desenho, ele conseguiu me surpreender de várias maneiras. A primeira é que ele é um desenho completamente feito em 3D, e é muito bem feito. Porque é difícil existir séries em 3D que são tão bem produzidos, não só na parte dos cenários, mas também na animação. As cenas de lutas que são muito bem coreografadas e nas expressões dos personagens que conseguem ser tão vívidos. E o segundo ponto foi a história, e foi o que mais me surpreendeu na época, pois eu não esperava que a história fosse tão profunda e bem desenvolvida, e reassistindo, ela ainda não decepciona em nada. A narrativa é contada a partir da visão dos três protagonistas principais, Jin, o personagem principal, e o Caçador de Trolls. No decorrer que acompanhamos sua jornada, vemos não só o amadurecimento dele como personagem, mas também como herói e líder. Roberto, o melhor amigo de Jin, ele já é um personagem bem desenvolvido e estabelecido. Ele não é um personagem que precisa de um grande arco de desenvolvimento para ele. Ele é o clássico personagem amigão, otimista, sempre tirando o melhor dos outros e conseguindo aliviar o clima quando precisa. Por fim, temos Claire, que junto com Jin, ela é a segunda personagem que teve mais desenvolvimento, desde ser a paixão amorosa de Jin para uma maga da sombra super poderosa. Além de bons personagens secundários e de apoio, como o Blink como uma figura paterna para os personagens, o R, que é como o irmão mais novo super forte, e a dupla dinâmica do Valentão e o Nerd, e muitos outros. Mas não adianta nada ter personagens tão bons e não tiverem vilões à altura. E nisso a obra tem de sobra. Como vilões que têm arcos de retenção muito bons como Strickler e vilões ameaçadores e aterrorizantes como Arkon e Kurman. E vilões complexos como Morgana. E o que mais impressiona na série para mim, além de tudo isso, é o fato dela não ter medo de matar certos personagens. E a quantidade de personagens que morre é incrivelmente grande, principalmente para uma série com a pegada mais infanto-juvenil. E isso foi uma boa quebra de expectativa. O final da série também não decepciona em nada. É aquele típico final agridoce. Ele finaliza a história dos personagens mostrando o que aconteceu com cada um, mas ainda deixando um sentimento melancólico, pois no final o grupo principal acaba não ficando junto e seguindo caminhos diferentes. Essa obra isoladamente é praticamente perfeita, mas infelizmente ou felizmente ela tem uma continuação. Bem, o nome completo da obra se chama Caçador de Trolls, Contos de Arcadia. Isso significa que a série é só um dos contos de Arcadia, e esse universo tem 2 spin-offs e um filme. Falando brevemente, o primeiro spin-off lançado foi Os Três Lá Embaixo, que comparado com as outras 2 séries, ela é bem fraca. O foco é nos 2 personagens que apareceram em Caçador de Trolls, que tinham um pequeno mistério sobre quem eles eram, mas sinceramente, mesmo desenvolvendo e explicando quem são esses personagens, eles continuam sendo pouco interessantes, além da própria série em si não ter personagens próprios marcantes. Ele tem um trama bem fraco, sendo praticamente sustentado pelos personagens de Caçador de Trolls, que tem uma participação muito grande nessa série. Como uma obra isolada, ela se sustenta sozinha em algumas partes e episódios, mas você ainda precisa assistir Caçador de Trolls para entender melhor essa série. E o segundo se chama Macos. Podemos dizer que ela é quase uma 4ª temporada de Caçador de Trolls. Como o próprio nome já diz,
ela tem um foco maior nos magos e na origem do amuleto. Então ele é focado no aprendiz de Merlin, Tolkien, que aparece na série original, no próprio Merlin e na vilã Morgana, além de alguns outros personagens. A série é muito boa, com um roteiro muito bem escrito e um trama de preconceito e guerra que consegue te prender do início ao fim. Mas como uma obra isolada, ela não funciona se você não assistiu Caçador de Trolls, porque ela é praticamente uma continuação direta dela. Por último, o filme Caçador de Trolls: A Ascensão dos Titãs. O filme já chegou com grandes expectativas, já que ele juntaria todos os personagens de cada série numa única saga que já havia sido construída há um bom tempo, trazendo realmente um ar de Vingadores. O filme já estava bom, mas ele ficou ainda melhor depois que anunciaram que quem dirigiria o filme seria Guilherme Del Toro, que, caso você não saiba, ele é responsável por grandes obras como A Forma da Água, Pacific Rim e, mais recentemente, Pinóquio. E esse filme tinha tudo para dar certo. E quando o filme saiu, ele era praticamente tudo que eu esperava. Uma animação ainda mais refinada, com cenas de lutas épicas, uma história empolgante e profunda, com ótimo desenvolvimento de personagem, com vilões ameaçadores do início ao fim e o sacrifício de uma porrada de personagens. E um final praticamente perfeito, com a morte de um dos personagens mais importantes da obra. Mas eu estaria mentindo porque o final consegue estragar todo o filme. Bem, o final praticamente é um clichê de viagem no tempo. Jim, após ver a morte de Roberto, em vez de seguir em frente para manter o legado e o sacrifício do seu melhor amigo vivos, ele resolve voltar no tempo e mudar tudo. Quando ele volta no tempo, ele se lembra de tudo que aconteceu na sua outra vida. Com isso, ele resolve mudar os acontecimentos, fazendo com que em vez dele achar o amuleto, foi Roberto. Fazendo com que o filme que tinha a proposta de encerrar esse universo tenha um dos finais mais em abertos possíveis. Mesmo que esse final talvez tenha algum plot por trás, ele é praticamente um desrespeito completo, porque ele literalmente pega tudo que você assistiu durante 6 anos e joga fora. E esse comentário que eu achei é praticamente tudo que eu queria falar. Em resumo, assista só as 3 primeiras temporadas de Caçador de Trolls e finja que o resto não existe, para não estragar sua experiência, pois como uma obra isolada, ela é praticamente perfeita, mas como um universo, ele conseguiu estragar tudo. Bem, resolvi gravar esse vídeo porque não consegui gravar ele na época que o filme foi lançado para expressar minha indignação como fã. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você achou do filme e de todo esse universo de Caçador de Trolls. Bem, é só isso por hoje e até um próximo dia. Sim, eu sei. Sabe do que? Eu sei que você sabe. O que você sabe? Você não sabia que eu sabia, mas agora sabe que eu sei. Então parece que nós dois sabemos.